Estamos celebrando a transfiguração do Senhor. E nós vemos que já no início da segunda leitura, Pedro, que estava no momento da transfiguração, começa nos dizendo: não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a transfiguração não é historinha para a criança dormir. Não é algo inventado, não. A transfiguração é para nós a certeza de que Jesus revelou-se, mostrou a sua imagem a nós. E por isso nos convida a sermos parecidos com Ele. Vejamos ainda que interessante o Evangelho. Jesus leva os seus a uma montanha. A montanha na Bíblia é sempre uma linguagem de encontro com Deus. Subir a montanha é sempre buscar este contato com Deus. E é só quando mantemos intimidade com Ele que sabemos quem Ele é. Não é raro encontrarmos gente que diz assim: parece que Deus não ouve a minha oração. Mas precisamos observar a quantas anda a nossa oração. Um diálogo se estabelece quando um fala e o outro ouve. Quando só um fala, é monólogo. Muitas orações são monólogos. Por quê? Porque não se escuta Deus. Não se fica com os ouvidos abertos para ouvir Deus. Aí esta oração, de fato, será uma oração monóloga. Vejamos como é importante aprendermos a ter esta oração. Veja que Deus Pai fala duas vezes no Novo Testamento. A primeira é no batismo de Jesus. E o que ele diz? Este é o meu Filho muito amado, em quem eu pus todo o meu agrado. Ou seja, naquele momento Deus Pai apresenta Jesus, mostra Jesus. Aqui, na transfiguração, Deus Pai fala pela segunda vez, e não vai falar mais no Novo Testamento, e faz um acréscimo àquela fala mesma do batismo. Escutai-o, escutai-o. Por quê? Porque a voz a ser ouvida agora é a de Jesus. A orientação a ser seguida é a de Jesus. Por isso, precisamos aprender a ouvir Jesus. E é bonito saber ouvir Jesus, porque quando somos orientados pela sua voz, nós não cometemos erros. Por vezes, nós queremos forçar o que Jesus tem a nos dizer, né? Aí não é ouvir Deus, aí é forçar. Aí não é escuta, né? Aí é invenção. E Pedro nos garante, não é fábula. Nós trabalhamos com a verdade. Pedro estava lá, ele ouviu, ele é testemunha qualificada. E por ele, nós hoje também nos colocamos, querendo estar com o Senhor configurados e transfigurados. Ou seja, queremos ficar parecidos com Ele. Queremos ficar parecido com Jesus. Ainda é interessante que assim que acontece todo este momento em que a nuvem, que também é sinal da presença de Deus no Novo Testamento, se bem lembramos, na Anunciação, a sombra de Deus cobre Maria. E nela vai morar o Filho de Deus, e ela então concebe de Deus através desta sombra que a cobre. E aqui a sombra de Deus os cobre, Deus fala com eles, e quando é para que eles levantem, Jesus diz algo que serviu para eles e serve também para nós hoje. Levantai-vos e não tenhais medo. Não podemos ter medo
de ficar parecidos com Jesus. Não podemos ter medo de ficarmos à imagem de Jesus. Isso é transfiguração. É ficarmos como a imagem de Jesus. É claro que plenamente não o conseguiremos, mas se tivermos atentos àquilo que Ele nos pede, vamos sim fazer a vontade dEle na nossa vida. Vamos sim testemunhar o seu amor onde quer que estejamos. Basta que não tenhamos medo. Por vezes o medo nos faz perder a direção correta. Por vezes o medo nos faz fugir da verdade. Por vezes o medo nos amarra. Não podemos permitir. Sejamos livres em Cristo. Ouçamos a sua voz. E tenhamos esta coragem de onde quer que estejamos, sermos a sua imagem. Porque é assim que Ele nos criou. Deus nos criou como sua imagem e semelhança. Ele nos dá a possibilidade de sermos como Ele. Então, o sejamos naquilo que Ele pede e espera de cada um de nós. Estamos celebrando o mês das vocações, abrindo o mês de agosto. Então, dilatemos os ouvidos do nosso coração para ouvir o Senhor. Este chamamento, esse entendimento bonito de não um chamado uma única vez, mas de um chamamento constante de Deus para conosco, é a insistência de Deus para que possamos ouvi-lo. Então não tapemos os ouvidos, mas do contrário, ouçamos o que Ele pede a cada um de nós e fielmente cumpramos e façamos a sua vontade em nossa vida